meditar na palavra de Deus. Isaías, capítulo 40. Olha só, se você tem a sua Bíblia, se você tem como acessar a sua Bíblia, eu queria ler hoje a partir do versículo de número 28. Isaías, capítulo 40, versos 28 e seguintes, a palavra nos diz assim: não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens tropeçarão e cairão. E aí ele diz no versículo 31, mas os que esperam no Senhor, observem, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. É interessante quando nós lemos um texto como esse, como que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. E as imagens, as figuras que são usadas na Bíblia, elas servem também para nos ajudar a compreender todo o contexto do texto e a mensagem que Deus está nos transmitindo através dos seus profetas, aqui particularmente através do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele usa então esta figura, uma figura do voo da águia, para ilustrar exatamente as dimensões de uma aventura de vida, de um viver diferenciado, uma vida que só é conquistada através da fé, somente através da fé. Uma vida que é conquistada através da fé que nós depositamos no único Deus verdadeiro e vivo. Você sabe, e eu poderia ilustrar aqui de várias formas, mas você já deve ter ouvido, a águia é uma das aves mais bonitas que existem. A águia é uma das aves mais poderosas. A águia é uma das aves mais especiais que nós conhecemos. A águia é sinônimo de grandeza, é sinônimo também de velocidade e é sinônimo de visão. E somente ela pode alcançar as maiores alturas. Foi por isso que Isaías usou esta figura para nos ilustrar e para nos ajudar na compreensão deste texto da palavra de Deus. É interessante que qualquer aeronave, e agora temos poucos voos, mas qualquer aeronave, antes de começar o seu voo, faz um plano de voo. É necessário apresentar um plano de voo. O piloto precisa saber onde está e para onde vai. E somente com esse plano de voo, ele vai vencer dificuldades que podem acontecer durante o voo. E esse plano de voo impede uma colisão de rota, de vir um outro avião na mesma rota. Esse plano de voo evita também áreas de turbulência, porque ele já sabe que em alguns lugares há turbulências, então ele tem como evitar essas áreas de turbulência. Esse plano de voo também garante segurança até o destino final. E meus irmãos, meus queridos, é isto que nós encontramos e descobrimos através da fé. Eu e você, nós
estamos aqui vivendo esse tempo de coronavírus, esse tempo difícil, esse tempo de quarentena, não é? Nós estamos vivendo esse tempo agora, mas nós precisamos, pela fé, saber exatamente aquilo que podemos experimentar e experimentar através de Cristo e pela fé em Deus. Quando nós temos essa confiança, é como se nós tivéssemos um plano de voo que foi apresentado pelo próprio Senhor e que está nos disponibilizando através do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós descobrimos algumas coisas. Nós descobrimos que, desta forma, apesar de estarmos vivendo esse tempo difícil, né, de quarentena, em que estamos dentro de casa, em que há situações no mundo inteiro, em grandes metrópoles, nas cidades do mundo inteiro, em que os governantes estão perdidos, a ciência está buscando uma solução, em que nós, às vezes, temos uma informação e 5 minutos depois temos outro tipo de informação e, às vezes, a gente fica até confuso, a gente não sabe como proceder. Mas quando nós temos esta confiança no Senhor, nós sabemos que é possível acreditar que algo sem igual há de nos acontecer, algo maravilhoso, porque o poder que nós temos e que nós experimentamos, que você experimenta e que eu experimento, esse é o poder do alto, é o poder de Deus, é o poder que nós temos pela fé que depositamos no Senhor Jesus Cristo. Versículo 28 de Isaías 40 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, isto é, ninguém pode medir a sua sabedoria. E por que isto? Porque esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, esse Deus é o Deus onipotente, ele tem todo o poder. Por quê? Porque esse Deus é o Deus onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas. Esse Deus é o Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse Deus é o Deus eterno. O Deus eterno. Quando eu tenho esta convicção, quando eu tenho esta certeza, quando eu tenho essa experiência, ainda que passe por um momento difícil como esse que nós estamos passando, eu vou confiar cada dia mais no Senhor. Quando eu abro a palavra de Deus aqui, e em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 33, nós encontramos o cântico de Davi em ação de graças. Na verdade, esse cântico também é uma referência ao Salmo 18, que também é um salmo de ação de graças. E a palavra de Deus nos diz assim: Deus é a minha fortaleza. Olha só, Deus é a minha fortaleza, a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Essa palavra desembaraçar aqui, no hebraico, tem a ideia de aplainar, nivelar, igualar, facilitar, remover obstáculos de dificuldades, superar situações difíceis. E é isto que eu e você hoje estamos precisando. É isso que eu e você hoje necessitamos para o nosso viver, para que possamos enfrentar esse momento, essa pandemia, essa situação que o mundo está enfrentando. Nós precisamos exatamente acreditar, crer pela fé que depositamos a nossa confiança
num Deus que é Senhor, num Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. É isso que a palavra de Deus está a nos ensinar e está a nos mostrar, para que eu e você tenhamos a confiança e estejamos cada dia mais depositando a nossa fé nele. Então, eu queria desafiar você nesta manhã, nesta hora, a estar colocando e depositando a sua fé no Senhor, que você esteja firmado no Senhor e que você possa falar como o salmista falou: Deus é a minha fortaleza, a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. A segunda coisa que vale a pena destacar nesse texto que eu estou usando hoje, de Isaías 40, é que logo no versículo 29 e no versículo 30, nós descobrimos uma outra característica desse Deus a quem nós servimos. E ainda mais, de como prosseguirmos na nossa vida, apesar de estarmos vivendo um tempo difícil. É possível experimentar, mesmo nesse tempo difícil, uma restauração diária. E isso nós estamos precisando. Uma restauração diária. Nós estamos cansados de ficar dentro de casa, nós estamos cansados de ter todos esses cuidados. Nós não sabemos ainda por quanto tempo nós vamos precisar ficar assim. O mundo todo está discutindo isto, as autoridades, os cientistas, os médicos, e a gente não sabe exatamente o que está por vir. Mas uma coisa é o seguinte: nós temos que viver cada dia. E cada dia nós podemos experimentar esta restauração, este ânimo para vencermos, para superarmos, para que mais um dia possa ser vencido. Então, com o Senhor, com Deus, é possível experimentar esta restauração. Somente com o Senhor. Os versículos 29 e 30, a palavra de Deus nos diz assim: aos cansados, olha só, aos cansados, ele dá forças e multiplica de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os mais moços tropeçam e caem. Mas aos cansados, ele dá forças e multiplica a energia dos fracos. Talvez você possa dizer hoje assim: pastor, eu estou me sentindo fraco, debilitado, eu estou me sentindo triste, abatido, eu estou confuso, eu estou dormindo mal. Esta é uma característica desse tempo. Todas as pessoas, grande parte, estão dormindo muito mal, não é? E acordam e ficam pensando, e muitas vezes a ansiedade bate. Por isso que a palavra de Deus nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um tempo muito difícil, mas é um tempo que nós podemos experimentar a restauração do Senhor. Cada dia, cada momento no nosso coração, na nossa vida, nós podemos experimentar isto, porque mesmo quando nós estamos cansados e fracos e abatidos, o Senhor é aquele que multiplica as nossas energias, o Senhor é aquele que nos dá novas forças, novas forças. Esse texto de Isaías fala exatamente sobre isto. Mas há uma terceira lição que nós podemos identificar nesse texto maravilhoso de Isaías 40, a partir do versículo 28. E esta terceira lição diz que é possível confiar, é possível acreditar que
o céu é o limite. Quando eu era criança, tinha um programa de televisão de entrevista, de perguntas e respostas, e o nome era O Céu é o Limite. Talvez você até se lembre desse programa no passado, mas para o crente, para o servo de Deus, para aquele que confia no Senhor, nós podemos ter esta certeza, podemos ter esta convicção. Versículo 31 diz assim: os que esperam no Senhor, estes renovarão as suas forças, estes subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje você pode descobrir e experimentar o segredo de viver sendo sustentado pelo Senhor, meu amigo, meu querido, sustentado pelo Senhor. Hoje você pode experimentar isto. Pode ser que algumas semanas atrás, há 2 meses atrás, nenhum de nós estivéssemos tão preocupados com as situações da vida. Estávamos envolvidos em tantas coisas diferentes. Não tínhamos tempo para nada. Agora o mundo tem tempo para tudo, mas não pode fazer nada. E nós estamos dentro das nossas casas e estamos nessa expectativa. O que vai acontecer? Quando é que tudo isto vai terminar? Mas a palavra de Deus traz uma mensagem dizendo que os que esperam no Senhor, estes renovarão as suas forças. Estes subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. São pessoas que estão sendo sustentadas por um Deus que é Senhor dos céus e da terra. São aqueles que depositam a sua confiança e a sua fé somente em Deus. E por isso podem experimentar algo muito grande em sua vida. O salmista, no Salmo 108, versículo 4, ele diz o seguinte: o teu amor, e eu escolhi esse texto porque ele está bem relacionado com essa ideia de Isaías, quando Isaías fala sobre águias que voam alto, ele diz assim, o salmista: o teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega além das nuvens. Que coisa maravilhosa! Você e eu servimos a um Deus cujo amor, cuja misericórdia, cuja fidelidade nos proporciona exatamente isto. O seu amor, ó Deus, está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Hoje eu queria trazer esta mensagem que não é minha, é de Deus, não é do pastor Vitor Hugo, é a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. É a mensagem para a sua casa, para a sua família. É a mensagem para que você possa se sentir fortalecido no Senhor, para que você possa se sentir fortalecido na graça e no poder de Deus, e você possa permitir que este Deus esteja no comando da sua vida, esteja no comando da sua casa, da sua família e de todos os seus. Que este Deus esteja no controle de todas as coisas. Quando você permite isto pela fé em Jesus Cristo, você é renovado em suas forças. Você é sustentado na sua vida e você é confirmado na sua devoção e na sua comunhão com o Senhor, com o Filho de Deus. Por isso, eu quero deixar com você esse texto de Isaías, capítulo 40, versos 28 e seguinte. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus,
o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder de quem não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. E ele conclui dizendo: mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e os seus queridos, que você esteja confiando plenamente no